então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento Ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento Ele acalmou, o medo repreendeu, quando Ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Amém? Amém. Que lindo louvor, né? Uma boa noite a todos que estão aqui. A boa noite para vocês também que estão nos assistindo ou vão nos assistir, né, em algum momento. A igreja, vocês não estão vendo, mas a igreja está muito bonita aqui, ó, muito bonita. E para ficar mais bonita, está faltando você estar aqui conosco para poder estar compartilhando, né, e juntos estar adorando nosso Deus. Temos aqui pessoas que alguns dias nós não vemos, alguns meses, né? Sr. José, seja bem-vindo, né? E muitos aí também, temos alguns amigos aqui, eu não sei, eu não conheço particularmente, mas sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui conosco, tá bom? E todos aqueles que estão aqui conosco aqui para poder estar não só adorando e aprendendo mais da palavra de Deus. Esse ar ainda vai arrumar, viu? Se Deus quiser, já mandamos fazer o orçamento, hoje está calor, a igreja realmente está mais uma vez cheia para a honra e glória de Deus, mas não vamos conseguir regularizar isso aí. Quero convidar a nossa amiga Eutina
lá da igreja do Santa Terezinha. Sempre que é convidada, ela está sempre... Eis-me aqui, né, minha querida? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o convite. Que Deus possa estar te usando nesse momento, tá bom? Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu ia ficar aí embaixo, mas aqui está mais fresquinho. Eu não sei se é só eu que tenho a sensação de que a gente está pegando fogo, ou se de fato está quente mesmo. Quero dar uma boa noite para quem nos assiste, né? Não fui avisada que a gente estaria numa live, mas glória a Deus que tem gente assistindo, né? Isso é de nos dar alegria, porque mesmo vivendo em meio a uma pandemia, não é ela que deve nos afastar de Jesus. Nós cantamos 2 hinos, né? Um inicial, que é o 551 do Inário, onde que falou o quê? Muito além do... Existe uma morada para mim e para você, querido. Muito além do sol. Não é aqui. Nós não conseguimos olhar para o sol quando ele está lá brilhando. Mas nós temos a certeza de que além do sol, das estrelas, Jesus já preparou um lar eterno para nós morarmos. E essa caminhada aqui logo passará. Agora eu e você estamos como? Jesus acalmou uma tempestade. O sermão, o pão que nós iremos alimentar hoje fala sobre como Jesus acalmou a tempestade. E antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração assim como estamos mesmo. Querido Deus, graças damos a Ti pela Tua misericórdia na nossa vida. Tem nos abençoado, nos sustentado, tem nos protegido e nos dado vida e saúde em meio a uma doença, Pai. Em meio a uma pandemia que o mundo está passando. Por isso nós somos gratos a Ti. Mas se porventura descermos ao pó da terra, que sejamos salvos. Nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Marcos 4, do 35 ao 41. Você que está em casa, que está nos assistindo, também se quiser abrir a palavra do Senhor para nos acompanhar, fique à vontade. Ela é nosso alimento espiritual de cada dia. Não tem como o meu corpo estar alimentado se eu não me alimentar. E assim espiritualmente, eu preciso me alimentar dessa palavra. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. É Marcos 4, do 35 ao 41. Agora eu vou ler o 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, alguém aqui já passou ou está passando por uma grande tempestade? A tempestade, ela não precisa ser exatamente de chuva
aqui a palavra nos relata uma tempestade de trovão, de vento. Eu nunca passei. Quando eu fui em alto mar, eu até pulei em alto mar, meu marido não quis entrar, porque ele achou que tinha um tubarão lá já querendo comer ele, né? Mas eu entrei. Mas eu fiquei imaginando como seria aquele mar agitado. A gente já viu alguns vídeos de barcos em alto mar, que a onda falta naufragar. É medonho. Mas e as tempestades que nós passamos na nossa vida hoje? Será que em meio a essa pandemia não é uma tempestade que nós estamos passando? Onde que nós somos provados na fé? Onde que nós somos provados diante de doenças? Eu quero contar uma tempestade que eu passei e ainda não conhecia Jesus. Eu deveria ter o quê? Uns 14 anos de idade e uma irmã minha que tinha 13. Eu estava aqui e ela na fazenda. E lá nessa fazenda onde eu nasci e fui criada, tinha muita chuva com raios e morriam muitos bois embaixo de árvores. E isso foi em 92, 93. Não me recordo direito o ano, mas é um desses 2 anos. Nós só ficamos, a minha mãe veio para a cidade, que ela estava gestante, e ela ia ter o bebê para fazer laqueadura e não ter mais, porque minha mãe é mãe de 11 filhos. A família é grande. E nisso, ficou o meu pai com os irmãos na fazenda, para que a minha mãe pudesse vir, ter o bebê e fazer laqueadura. E nessa época, teve uma grande tempestade. Chovia, o meu irmão Ademilson e essa minha irmã Ana Paula, eles saíam de dentro de casa e foram recolher umas roupas que estavam no varal. E era um arame liso que pegava de um pé de coco a um pé de jambo. E caiu um raio exatamente no pé de coco e matou a minha irmã na hora. Esse meu irmão que veio falecer depois, ele ficou queimado. Eu não sei como que é a questão do raio, mas ele ficou queimado, né? É como se fosse um choque elétrico. E aquilo ali, literalmente, foi uma tempestade que a minha família passou na época. A minha mãe, principalmente. Porque para uma mãe, perder um filho é uma tempestade muito grande. É uma dor que só Deus pode entender e confortar. Mas qual é a tempestade que nós passamos hoje, ou que estamos passando? Quantos divórcios nós vemos? Quantas famílias são destruídas? Nós já passamos o que? A tempestade de um desemprego, de uma frustração, a tempestade de uma desilusão de um amigo ou de um namoro. Qual é a tempestade que eu e você passamos ou estamos passando? Qual é a sua dor? Mas assim como o hino falou, se você está na tempestade, mas se quem está dentro do seu barquinho é Jesus, ele vai naufragar? Pode até naufragar, querido, mas você será salvo, porque ele é o grande salva-vidas. A morte é a maior tempestade que um ser humano pode passar. Eu fui separada, não digo que perdi, mas fui separada dessa minha irmã, que eu lembro muito vagamente dela, como menina, criança, a gente brincando na fazenda. E depois esse meu irmão, em 2016, ele morreu com um câncer. Então, queridos, não há tempestades, ainda que doa, que destrua, que às vezes podemos nos sentir que estamos órfãos diante de Deus. Mas Ele nos consola, Ele nos conforta. A palavra de Deus diz que o cair é o quê? Do homem, mas o levantar é de Deus. Quantos pais, nessa pandemia, foi separado pela morte de um filho novo, jovem, cheio de vida? Quantos? Quantos filhos enterraram os seus pais, não só diante da pandemia, mas diante da morte? Ela está presente,
ela é uma dor terrível que se encontra no nosso meio, que destroça a nossa alma. Mas se Jesus está conosco, nós venceremos. Quantas aflições passamos diante das tempestades, neste mundo doente, caído, que Jesus já nos levantou. A maior distância que pode ter entre o ser humano e Deus é só se ele se afastar de Deus, porque não existe distância que Deus não alcança, que Deus não esteja perto. O versículo 38, eu até colocaria uma exclamação aqui. Os discípulos perguntou para Jesus: não te importa que pereçamos? Por que eu colocaria uma exclamação? Porque você já pensou eles estarem dentro daquele barco e Jesus dormindo? Não dá a impressão de uma serenidade? Não importa o que aconteça lá fora. Jesus dormia. E os discípulos, desesperados, clamou: nós vamos perecer, não está vendo? Queridos, isso nos remete a quantas vezes nós estamos passando por um momento tão difícil na nossa vida que nós nos esquecemos de Jesus. Há problema demasiado difícil que Jesus não pode resolver? Não existe. Todos os problemas que vierem nos atormentar neste mundo, Jesus pode resolver. Não importa quantos nesta época de crise que o mundo está passando perderam seus empregos, e eu tenho certeza que Jesus não deixou ele passar fome, não deixou que a energia dele fosse cortada, que a água lhe faltasse. Aquele que caminha do lado do capitão Jesus, esse jamais perderá uma batalha. A maior dor também do ser humano e a maior tempestade que um ser humano pode passar nesta terra é se ele dormir no pó da terra sem Jesus. Eu falei hoje, eu sempre falo para os meus filhos, eu tenho eles como, vamos dizer, como um cobaia. Tudo que eu preciso fazer uma ilustração, eu chamo eles e faço. O que é a nossa vida? A Bíblia relata o quê? Que ela é como o orvalho, a neblina. Eu lembro quando eu era criança na fazenda, nós morávamos numa casa e tinha um campo, era uma várzea bem aberto, bem extensa. E todo dia de manhã nós levantávamos, ali estava uma neblina que não dava para ver o outro lado, porque do outro lado daquela várzea era uma montanha. E a palavra diz que nossa vida é o quê? Como uma neblina. Já ela se dissipa. Mas não importa se eu estou vivo ou morto. Como é que eu quero estar? Como é que eu estou? Queridos, essa tempestade da pandemia, ela serviu para duas coisas. Para nós chegarmos mais perto de Jesus ou para nós nos afastarmos. Nos 2 primeiros meses, quando a igreja não pôde abrir, podemos dizer na primeira quarentena, eu confesso que eu senti um desânimo muito grande. Vontade nenhuma de buscar a Deus. Novo tempo ajuda muito. Mas você estar dentro da casa de Deus é muito melhor. Eu tenho certeza que muitos aqui também sentiram o desânimo. E eu tenho o hábito de falar com Deus assim: Senhor,
O meu pensamento está assim, mas toma-me nas tuas mãos e faça segundo a tua vontade. Porque a minha vontade é o quê? De fazer as coisas carnais. A minha vontade não é de buscar a Deus. E isso é uma tempestade espiritual, queridos, que nós passamos. É uma luta constante que a gente tem que lutar. Diariamente. Diariamente. Terminando o que eu estava falando dos meus filhos. Eu falei para eles, nessa pandemia, se eu morrer hoje, se você morrer hoje, você morre salvo ou perdido? Como é que está você diante de Deus? Ele me disse o seguinte, eu não vou morrer. Eu tenho certeza que eu não vou morrer. Que ele quis dizer que vai ver Jesus voltar. Mas eu vou ver Jesus voltar, salvo ou perdido? Porque nós temos que pensar nisso, queridos. Eu estou viva, salva ou perdido? Eu estou morta, salva ou perdido? Eu falo para Deus, Senhor, se o Senhor me recolher, me recolha, salva. Porque senão não compensou servir a Jesus. Senão você passou por toda essa tempestade nessa vida, como diz o ditado popular, nadou e morreu na praia? Não, nós temos que preocupar, isso tem que estar na nossa mente diariamente, como é que eu estou diante de Deus. Hoje, se eu dormir e amanhã o Senhor não me despertar, eu estarei salva ou perdida? Essa é uma pergunta que tem que estar diariamente na nossa mente. Porque não importa a condição que você está, se morto ou vivo, desde que você esteja salvo. Quantas vezes você gritou para Jesus? Não está vendo o que eu estou sofrendo? Não está vendo o que eu estou perecendo? Não está vendo a luta que eu estou passando? Quantas vezes? Mãe, pai, filhos. Quantas vezes você foi perseguido por amor de Jesus? Ou por alguma outra questão que você passou? Que você clamou a Jesus? Será que Deus não me ouve? Será que as minhas orações não passam do teto? Qual é a tempestade que você está passando hoje, que você não tem depositado fé o suficiente? Eu quero fazer uma ilustração. Em 1840, uma senhora inglesa chamada Sarah Flower Adams, ela escreveu a letra de um hino cristão mais populares que nós já conhecemos. De todos os tempos. E o nome desse hino é Mais Perto Quero Estar. A obra foi inspirada no relato de Gênesis 28, em que Jacó, ao pegar no sono, ele viu o quê? Uma escada que ligava a terra e o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ali. E Jacó teve um diálogo com o próprio Deus. Os versos poéticos de Sara atravessaram o tempo e chegaram nas mãos de Lowell Mason, em 1856. Foi deste compositor e professor de música a versão publicada em Inários e Coletâneas, e eternizada em um dos acontecimentos mais trágicos e tocantes da nossa história, que foi o naufrágio do transatlântico RMS Titanic. Esse evento, queridos, nós sabemos um pouco da história, que quem foi o arquiteto, quem projetou aquele navio, nós sabemos que ele desafiou a quem? A Deus.
O navio foi inaugurado em 10 de abril de 1912. Cruzava o Atlântico quando se chocou contra um iceberg, 4 dias depois da partida. A bordo estava cerca de mais de 2.200 pessoas, passageiros. Entre eles, 8 músicos. Relata a história que foi colocado muito mais passageiros do que o navio, do que aquele transatlântico suportava. Muitas vezes, as lutas que passamos, nós temos que crer em Deus e não desafiar se Ele é capaz ou não. E a mente do ser humano que não teme, que não tem fé em Deus, ele faz é desafiar. Nós que temos fé e acreditamos num Deus maravilhoso, que tudo pode, o Deus do impossível, não precisamos desafiá-lo, porque a gente sabe do poder que Ele tem. Entre o desespero desses músicos, você via a serenidade. Quem teve a oportunidade de assistir o filme, é lógico que o filme retrata algo mais, vamos dizer, não real, tão real quanto o ocorrido. Porque você imagina um navio daquele tamanho, naufragando, só se for um cristão 100% com fé em Jesus para ficar com a serenidade na face e no comportamento. Então, com aquela serenidade divinal, tocaram essa música. Mais perto quero estar. Esse naufrágio levou para as profundezas do oceano mais de 1.500 pessoas. Desde aquela época até os dias de hoje, mais perto quero estar. É uma canção na qual fiéis de todo o mundo cantam, encontram consolo, clamam a Deus e espera que Ele pode resolver as tempestades que nós passamos na nossa vida. Queridos, eu quero terminar essa palavra com um apelo. Não importa qual tempestade você passa na sua vida, Deus é suficientemente poderoso para nos salvar e nos redimir de todo o mal. Não importa qual é a dor que estamos passando, qual é a dor que passaremos. Tenhamos em mente o seguinte: quero ir para o céu, mais perto quero estar. Não deixe que o mundo, os prazeres do mundo, passageiro, ofusque a beleza do amor de Jesus por mim e por você. Tenha a fé que Jesus é suficientemente poderoso para nos salvar e nos dar a vitória de tudo que nós passamos nessa terra. Amém? Vamos nos levantar e fazermos oração? Pai que estás nos céus, gratos somos, Pai, porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado um teto sobre a nossa cabeça, uma cama confortável para dormir e o pão de cada dia. Nós estamos nas horas do segundo dia da semana. Ao amanhecer, muitos irão para os seus trabalhos. Nós pedimos a Tua companhia, querido Deus, no ir e vir. Pedimos a Tua presença no nosso dia a dia. Pedimos que fique com aqueles que nos assistiram, que ouviram essa palavra. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles que não puderam vir, que não estão podendo vir diante dessa enfermidade. Mas nós confiamos em Ti, que o Senhor é um antídoto para todo o mal deste mundo. Nos abençoe e nos acompanhe para os nossos lares, no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.